Muito bom estarmos juntos. Vamos nos colocar de pé para esse início de reunião. Para esse início de reunião aqui agora. Você pode dar um abraço na pessoa que está ao teu lado. Brincadeira. Tá? Pode olhar para a pessoa que está ao teu lado e fazer assim, dar um abraço virtual, né? Digital. Bom dia para você que também está nos acompanhando aí nas redes sociais. É muito bom estarmos juntos novamente. Mesmo que ainda não possamos dar um abraço de verdade, mas o simples fato de nós estarmos juntos em união, em unidade, em comunidade, isso já nos alegra, isso já é um fato que nos traz muita alegria. Eu gostaria de abrir essa reunião com uma palavra de gratidão, que está em Salmos 92, e que diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a sua fidelidade. Em 1 Tessalonicenses fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois é da vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa semana a gente teve algumas experiências em casa a gente ganhou um bingo para brincar com o Benjamin, e era um bingo de gratidão. Então cada pecinha que caía no bingo falava: fale sobre um familiar que você é grato. Fale sobre uma coisa na sua vida que você é grato. Aí caía a peça número 10. Fale sobre um feriado que você é grato. Fale por uma pessoa que você é grato. E a gente começa a ver quantas coisas nós temos a agradecer ao Senhor. Mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis. Mesmo que em alguma área da nossa vida ainda tenha algum momento ou alguma circunstância que nos entristece, ou que nós estamos passando por uma dificuldade, a gente tem um momento e tem algum ponto, alguma coisa para dar graça. Falava sobre um amigo para você dar graças, por um familiar para você dar graça, ser grato, por uma pessoa qualquer, por uma circunstância, por uma data, por um lugar, por uma viagem. Olha que legal. 1 Tessalonicenses fala: deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Amém? É com esse coração e com esse espírito que eu quero te convidar nessa manhã para a gente dar início a essa reunião. Em louvores, como fala em Salmos, deem graças, louvem ao Senhor. Então é que esse louvor seja um louvor de ação de graça do nosso coração. Seu coração se encha com algo que você pode agradecer ao Senhor. Amém? Vamos cantar todo o som. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Que nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor.
todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior. Faça dessa canção uma oração. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior. Me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Em o seu próprio Filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cante glória. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Quem perdi, Ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou.
Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Em tua casa, em tua casa, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Escolhido, escolhido, declare. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Declara em tua casa. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Somos teus filhos, Pai. Somos o que o Senhor declara sobre nós, Senhor. Escolhidos, perdoados, Senhor. Escolhido, perdoado. Declare sobre a tua vida. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Amém. Olhamos para ti, Pai. Olhamos para a tua cruz, Jesus, e entendemos quem somos, Pai. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. O seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Eleve a sua voz e cante. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida
estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor, impressionante, que me redime, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais uma vez. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplauda ao Senhor. Somos gratos e quebrantamos-nos diante do teu amor, Pai, da tua cruz. Aleluia. Muito bom, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode tomar o seu lugar. Bom dia a todos e todas. A gente tem que tirar a máscara para poder falar aqui. Mas eu gostaria de compartilhar um pouco sobre os dízimos e as nossas ofertas a Deus, né? Gostaria de falar sobre isso hoje. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21. Se a gente pudesse ler do versículo 1 até o 4. Lucas 21, do 1 ao 4. Está escrito assim: E Jesus estava observando os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos,
porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Amém? Esse texto, né, essa situação que Jesus passou, e ele observando o que estava acontecendo ali na igreja, ele traz um grande ensinamento para nós, né? Certa vez eu ouvi um pastor falando que o crente, que o cristão, ele sempre vai viver com menos do que ele poderia viver, né? Ele nunca vai viver com mais daquilo que ele poderia, ele sempre vai viver com menos, porque a opção dele sempre é doar, sempre é oferecer, é ofertar, é ajudar, é se dar. Então, se eu posso ter X, eu sempre vou ter X menos alguma coisa. Falando na linguagem matemática, né, Eunice? A gente sempre vai escolher se dar. E isso não só nessa área financeira da nossa vida, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Muitas vezes nós precisamos nos doar, nos dar em tempo, em atenção, ou no nosso conhecimento, ou qualquer outra oportunidade que Deus nos dê de abençoar e servir outras pessoas. E como diz a própria palavra, né, isso é um motivo de alegria, porque mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe, né? Aquele que recebe um presente assim inesperado, algo que você estava ali distraído e alguém chega e te presenteia, ele fica muito feliz. Mas quando aquele que dá, fica mais feliz ainda, né? E Jesus ele mostra e ele representa isso não só nas palavras, mas na própria vida dele. Em João ele fala que ninguém toma a minha vida, mas eu escolho dar e eu pego de volta, demonstrando que mais feliz é aquele que dá, aquele que escolheu se dar em favor de outros. Então eu quero te convidar a trazer suas ofertas, seus dízimos, aquilo que você separou amorosamente antes de entrar aqui ou ao entrar aqui para o Senhor, e te convido a trazer aqui e entregar ao Senhor. Amém? Fique à vontade. Amém? Gostaria de fazer uma oração por todos nós que oferecemos e ofertamos ao Senhor. Deus bondoso, nosso coração se alegra em Tua presença nesta manhã de domingo, porque sabemos que tudo que está acontecendo aqui e até a nossa boa vontade de ofertar e oferecer ao Senhor aquilo que nos é precioso, é o Senhor quem nos dá. Sabemos, ó Deus, que a Sua soberana mão e poderosa vontade reina sobre nossas vidas. E nós desejamos, Senhor, ardentemente que isso se torne notório e se torne, Senhor Deus, real também no nosso entendimento. Deus, obrigado por nos possibilitar a oportunidade de oferecer a Ti, ó Deus, as nossas riquezas, de oferecer a Ti, Senhor, aquilo que nos é precioso também. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar essa oportunidade de contribuir com a Sua casa e com todos aqueles que estão ligados a ela. Obrigado, Senhor, por nos fazer um corpo que não pensa em si próprio, mas também e principalmente no outro. Obrigado, ó Deus. Obrigado por ser cada dia fiel em nossas vidas, mesmo diante da nossa infidelidade. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui hoje e na Sua palavra nós colocaremos a nossa esperança.
no nome do seu Filho Jesus, que se entregou e morreu por nós voluntariamente. Eu te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Vamos lá. Quero falar hoje sobre... pegar uma passagem já fica mais fácil de... Colossenses 3:11. Tem várias passagens hoje, mas só para ilustrar. O tema é bem legal. Colossenses 3:11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Porém Cristo é tudo em todos. Esse é o tema da abordagem de hoje, né? Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo, né? Possamos entrar em contato com essa verdade e que o Espírito Santo produza em cada um de nós assim, o resultado que agrada a Ele, né? Vamos orar juntos? Te convidar a fechar os olhos, curvar a cabeça. Pai, o Senhor nos trouxe aqui hoje. Entendemos que estarmos aqui faz parte dos Teus propósitos. E quando nos reunimos para Te cultuar, Senhor, é uma oportunidade também, além de nos encontrarmos, de nos alegrarmos, mas também de sermos checados naquilo que cremos, naquilo que conhecemos acerca de Ti. É uma oportunidade do Senhor nos revelar conceitos equivocados que estão entranhados em nós, e de serem derrubados e o Senhor construir, edificar as nossas vidas. Que seja assim neste dia, Senhor. Que seja assim neste tempo. Peço que o Senhor me conduza, que eu possa ser um auxílio e jamais um empecilho a cada um dos meus irmãos e irmãs. E que toda a honra, toda a glória sejam acreditadas a Ti por esse tempo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Esse tema, essa verdade... Cristo é tudo em todos. Quando a gente para avaliar isso, né, é interessante porque a gente vai, assim, a gente se converte, vai tocando a vida, né? Tem assim, é claro que nós temos aquela primeira empolgação, depois vai passando o tempo, algumas coisas parece que vão se diluindo, né? Eu não sei como é que é com você, como é que você avalia a sua vida, né? Hoje é uma oportunidade de nós nos avaliarmos. Mas eu tenho refletido muito sobre isso, né? Por que algumas coisas parece que não funcionam, né? Por que algumas coisas não são melhores do que poderiam ser? Quero falar sobre isso hoje, quero ver se eu continuo semana que vem também, mas hoje eu vou pegar esse fundamento aqui, né? Cristo é tudo em todos. Os que estão acompanhando pelas mídias, né, podem colocar os pedidos pelo YouTube e pelo Facebook. Ok, vamos falar então hoje da centralidade da pessoa de Cristo, né, em tudo, né? Vamos falar primeiro assim onde estava Cristo quando as coisas aconteceram, antes de tudo existir. Vamos lá, João 1:1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. A Bíblia nos relata, né, que ele estava, antes de tudo existir, existia ele e Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, ele, Deus e o Espírito. E Efésios 1:4 fala assim, que nós fomos escolhidos nele, naquela oportunidade, né? Fala assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor. É mais uma revelação que fala assim, puxa, antes de tudo existir, antes das coisas criadas existirem, nós fomos escolhidos nele, né? E escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, depois que tudo, né, passou, né, tudo foi criado, e que nos afastamos de Deus e fomos resgatados por Ele, ainda tem esse propósito aqui nas nossas vidas: sermos santos e irrepreensíveis por Ele, perante Ele. Ele é uma preparação, ou seja, Ele está investindo em nós e nos preparando para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, em amor. Nós vamos voltar nisso aqui ainda, nesse tema aqui. Onde é que estava Ele durante a criação? Quando as coisas foram criadas? João 1,3 nos revela: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Ele, Cristo, estava presente na criação, estava antes das coisas serem criadas e presente na criação. As coisas visíveis e as invisíveis, né? Ele estava presente. Depois disso, depois do ser humano criado, né, chegou uma altura em que Deus estava investindo, né, se revelando a Ele, ensinando Ele a ser humano, né, a alcançar todo o potencial que um ser humano pode alcançar. E o ser humano, numa altura, acha assim, não, o que eu já sei basta, dá para o gasto, não preciso mais do Senhor, né? E onde estava Cristo quando isso aconteceu, né? Gênesis 3,15 fala assim, Deus falando, né, com Adão, e depois aqui falando com Satanás: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo estava ali também, né? E aqui nas palavras do Senhor, né, como aquele que viria a reverter todo esse jogo, tudo aquilo que estava acontecendo. A profecia aqui já sobre Cristo, o seu descendente, né, que ele feriria a cabeça de Satanás. E de Adão até o último homem, mulher que vierem a existir sobre a terra, né, não existe, não aconteceu nada que nenhum outro nome que se destacasse como salvação para a humanidade, né? A Bíblia fala isso para nós em Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que aconteceu foi que, desde a criação do mundo, né, até onde estamos hoje, a humanidade se organizou em nações. Algumas nações se sobressaíram, né, formaram impérios poderosos, né? O Império Egípcio dominou a sua região e foi um pouco além. Depois o Assírio, depois o Babilônico, o Medo-Persa, o Grego, o Romano, né? Depois, mais recentemente, o Inglês, depois o Americano, mas que vem os chineses por aí, né? Mas o fato entre eles é que essas organizações humanas, né, todas elas, algumas começaram em Deus, mas em comum tem todas que se afastaram de Deus, né, e se tornaram centro, né, de superstição, de feitiçaria, de idolatria. Mesmo os artistas, poetas, cientistas, né, historiadores, cantores, filósofos, os gênios, né, eles não puderam fazer nada para trazer esperança para o homem, né? Para que só o desespero da humanidade ficou cada vez maior, né? E a Bíblia também nos fala isso, né? Em 1 Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vejam que a humanidade, por mais que ela se esforce, ela não consegue catalisar a esperança na humanidade. Por mais que os seus expoentes, né, por mais que as suas organizações poderosas, elas não conseguem fazer isso.
O mundo, pela sua própria sabedoria, não consegue se aproximar de Deus, né? Então Deus resolveu salvar a humanidade, né? Já estava nos seus planos, pela loucura da pregação. Ok, então, como vimos onde estava Cristo, né? Enquanto as coisas aconteceram, mas e Cristo entre nós, né? Ele estava com o Pai, depois ele se esvazia, assume a forma de servo e se humilha até a morte de cruz. Ele se fez carne, habitou entre nós, isso que a Bíblia fala, né? Cheio de graça, poder, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele viveu como cada um de nós, carregou os nossos pecados, morreu por eles, foi sepultado, ressuscitou, voltou ao céu, está à direita do Pai, e há de voltar para buscar a sua igreja. Estou resumindo, senão eu não consigo, né? Não dá para pôr passagem de tudo. E ele ainda julgará as nações, né? Julgará Satanás, o anticristo, os falsos profetas serão lançados no lago de fogo. Também aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida também serão lançados no lago de fogo, faz parte desse juízo. E por último, a morte, que é o último inimigo a ser vencido, também será lançado no lago de fogo. 1 Coríntios 1, 21, fala assim: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ai, caramba, acho que não, acho que eu errei aqui. Aqui é Filipenses, que eu li aqui agora. É isso? Você mostrou o texto aqui? Estava errado, né? Então é Filipenses 2, 9 a 11. Eu errei aqui na ordem. Percebi aqui. Enfim, voltando, né? Todo joelho vai se dobrar, né? Todos vão se render a essa realidade. Então está acontecendo algo, nós estamos no meio de algo que está acontecendo, né? Na humanidade, a humanidade está sendo resgatada e haverá um juízo e todo mundo vai reconhecer isso. E todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas nós precisamos reconhecer isso agora, né? Avaliar como tem sido isso nas nossas vidas, porque Jesus Cristo é tudo em todos. As Escrituras, né, a centralidade de Cristo nas Escrituras, né, Escrituras organizadas lá entre Antigo e Novo Testamento, o Antigo todo apontando para a vinda de Jesus, tudo apontava para Ele. A Arca de Noé apontava a figura de Jesus, os patriarcas, a figura deles, a figura de Jesus, o Cordeiro da Páscoa, o tabernáculo, né, a Arca da Aliança, as festas de Israel apontavam para Ele, os cordeiros mortos para o sacrifício, né, o sangue derramado sobre a arca uma vez por ano para a expiação dos pecados, né. E no Novo Testamento ele veio, Mateus revela ele como Rei dos Reis, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito, e João revela ele como Deus que se fez homem. As epístolas nos revelam a doutrina dele, e o Apocalipse fala da vitória contundente dele, né? Tudo na Bíblia aponta para ele, ele é o centro das Escrituras. Então não há outro que possa trazer esperança para o ser humano senão o Filho do Homem, Filho de Deus. Ele veio revelar Deus, nele habitou toda a plenitude da divindade, ele é Deus entre nós. Ele revela e fala assim: quem vê a mim vê o Pai. Ele é a razão da vida, a nossa vida é o centro desta igreja, da igreja, né, sobre toda a terra, porque ela é uma única. Ele é o dono da igreja, ele é o seu edificador, o seu protetor, o condutor da igreja, o zelador que zela por ela. Ele é tudo em todos. Ele é a nossa esperança de salvação, né? Ele veio ao mundo para ser o meu fiador, o seu fiador, né? Para ser o meu representante, o seu representante, o seu substituto, meu substituto, para assumir o meu lugar, o seu lugar,
para beber aquele cálice amargo da ira de Deus. E ele se assumiu, ele se fez pecado por você, se fez maldição no seu lugar. E Deus lançou sobre ele a iniquidade que era de todos nós, que estava sobre todos nós. A lei exigiu que ele fosse morto, então ele toma a escritura da dívida, ele rasga e crava na cruz, e declara que está consumado, que quem crê nele não deve mais nada. E ele também é a razão da nossa santificação. Ele está falando da salvação e também da santificação. Lembra aquele primeiro texto que nós abordamos? Fomos eleitos em Deus antes da fundação do mundo, para sermos preparados, agora não lembro do texto que falava lá, preparados para Ele, né? Fala da nossa santificação, não é apenas a salvação, mas também nos livrarmos dos conceitos antigos pelos quais vivíamos. E nós não podemos ser santos, né, nesse processo sem ser através dele. Aliás, falando aqui de uma parte, né, quando se fala em salvação, fala, puxa, então já resgatou aquilo que Adão havia feito. Tá, só que Adão parou o processo antes do processo terminar, né? Deus queria formar em Adão, mostrar que Adão toda o alcance que um ser humano poderia ter, tudo que um ser humano poderia ser. E ele para esse processo no meio. E aqui Cristo, quando nos resgata, ele nos salva e começa esse processo, né, de revelar a nós o que é que um ser humano pode ser. Como nós podemos ser transformados à imagem e semelhança dele, né? Mas para isso é preciso que ele seja o Senhor da minha vida, que ele seja o Senhor da sua vida, né? Que ele seja o centro da sua vida, o amado da sua alma, o pão do qual você se alimenta, a água que você bebe, a luz que guia os seus passos, o pastor que vai apacentar a sua alma, o caminho para os seus pés. É preciso que ele seja a vida para a sua vida, para que você possa ser santo, para que você possa ser santa, para que você possa ser transformado, transformada à imagem dele. Pensar como ele, sentir como ele, agir como ele, né? Ele é tudo em todos na nossa redenção, nesse processo de sermos redimidos. Não há esperança sem ele, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria, ele é a nossa justiça, ele é a nossa recompensa. Ele é tudo que nós aguardamos e que esperamos encontrar no céu, né? Ele é tudo, de novo, ele é tudo em todos. E falando em céu, né, na vida eterna, que ele é tudo lá no céu, nós ansiamos estar com ele, né? O que nos atrai lá, né? A Bíblia fala que não terá mais choro, nem luta, nem pranto, nem dor, nem morte, nem maldição, que teremos um corpo que não vai envelhecer, que não vai ficar cheio de dores, né? Que não vai ficar limitado, mas fala principalmente que nós o veremos face a face, né? E por toda a eternidade nós vamos viver nele, né? Para ele, né? Na presença dele, na glória dele, né? Para a glória dele, conhecendo a ele, trabalhando para ele, tendo comunhão com ele, reinando com ele. Ele será o grande eixo do que vai acontecer no céu e por toda a eternidade. Então ele é tudo em todos. Veja como isso completa desde antes, durante e também depois. Ele é tudo em todos. Nós temos algumas implicações desse fato, né? Estamos na igreja, né? E o que seria de nós sem ele? O que seria desse local aqui sem ele, né? Dos projetos que nós temos sem ele, das classinhas, né, sem ele, da nossa comunhão sem ele, da pregação sem ele, dos ministérios sem ele. Não faria sentido, nada faria sentido. Seria só trabalho e canseira. Ele é tudo em todos.
Ele é o desejado das nações, a Bíblia fala isso. Ele é o sol da justiça, Ele é o alfa e o ômega. Ele é a brilhante estrela da manhã, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o supremo profeta, o sumo sacerdote, é o que vai reinar para sempre e para sempre. É o Cordeiro de Deus que foi morto. Ele é a pedra fundamental da igreja. O seu edificador, a razão da própria igreja existir, Ele é tudo em todos. Mas tudo isso, importa quando nós avaliamos. Então, se Ele é tudo em todos, quem Ele é para nós? Quem Ele é para você? Nós corremos um sério risco que com o andar assim, da nossa vida, nós temos esquecido isso. Ou posto um pouco de lado. Então, ou Ele é tudo, ou Ele é nada. Alguém que pagou esse preço por mim e por você, não aceita menos do que isso. Ele quer ser tudo na minha vida, na sua vida. Ele não aceita um papel secundário. Se Ele não for o centro, Ele vai ser algo periférico nas nossas vidas. Ele não pagou o preço para isso. É essa mania do ser humano de ajeitar as coisas. Então, que por isso, à luz dessa revelação, não funciona. A gente acha que funciona. Não vê Deus punindo, nos punindo por fazer isso. As coisas vão andando, vão seguindo. Mas nós teremos que prestar conta disso, Você quer saber o lugar que Ele ocupa? Você quer saber se Ele ocupa o lugar central na sua vida? Então, faça uma autoavaliação. Como é que você emprega o seu tempo? Como é que você emprega os seus esforços? Como é que você emprega a sua dedicação? Como é que você emprega os seus recursos? Isso é pessoal. É muito pessoal. E nós não podemos passar por uma situação como essa e não sermos superficiais nessa avaliação. Temos que olhar isso com muito carinho. Se nós sairmos daqui sem Cristo e no lugar central das nossas vidas, nós sairemos vazios. Romanos 11, 36 fala assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o Rei dos reis e precisa ser o Rei na sua vida, na minha vida. Ele é o Senhor dos senhores e precisa ser o Senhor na minha vida, na sua vida. Sem Ele, você pode conquistar muitas coisas, mas vai estar vazio do fundamental. Vazio de vida, vazio de esperança. Então, conheço todos vocês, mas preciso deixar também porque está sendo gravado, deixar essa oferta colocada, Então, se alguém não tem Cristo na sua vida, você pode pedir isso agora. Que Ele, Senhor, venha, seja o Senhor da minha vida. Muitas vezes a gente encara essa questão, como sendo assim, que o Senhor está angariando quem quer fazer. Na verdade, nós temos que nos render a essa realidade. Somos criatura,
nos render à realidade que a criação está sendo resgatada. Então aceita, e precisamos aceitar esse senhorio, né? Reconhecer esse senhorio dele. Me ensine a viver por Ti e para Ti, Senhor. Mas agora, acho que é mais conosco, né? Se você avaliou, né? E se descobriu como sendo você o centro da sua vida, você também pode clamar por perdão e misericórdia. E fazer um voto de intenção de mudar isso. De deixar o centro da sua vida e deixar que Ele assuma esse papel. Ele vai te conduzir daí nesse processo de transformação à imagem e semelhança dele. Ele está preparando a sua igreja para apresentá-la gloriosa e perfeita a Ele mesmo. A Bíblia nos revela isso em Efésios 5, 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Lembra aquele texto que nós lemos, que fomos eleitos antes da criação do mundo nele, para sermos apresentados a eles, né? Santos. Aqui a palavra de novo fala que todo o empenho dele, quando nós nos voltamos para ele, aceitamos o senhorio dele, é que ele começa a nos lavar, né? Através da palavra, para apresentar cada um de nós a si mesmo, a Ele mesmo, né? Como igreja gloriosa, pessoas, né? Transformadas à imagem e semelhança dele. Precisamos entender que esse é o processo nas nossas vidas, no qual eu e você estamos. E Ele vai fazer isso, está fazendo isso, né? E quando estivermos com Ele, isso estará pleno, mas aqui estaremos nesse processo. Então, queria te convidar mais uma vez para nós orarmos juntos, né? Que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça. Passamos por uma revelação da palavra hoje, né? Básica e tremenda e tão extensa e tão abrangente, né? Que Ele é tudo em todos. O preço que Ele pagou, de tudo que Ele participou, de quem é Ele, né? De quem, quantos o viram no passado como o tudo em todos, né? E que agora estamos eu e você, né? Nessa confrontação de quem é Ele nas nossas vidas. Temos a oportunidade de nos redimirmos diante dEle neste tempo, de reconhecer o seu senhorio, que Ele reina, que Ele governa, que dEle, para Ele e por Ele são dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A nossa vida também é para Ele. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito estar nos tocando enquanto abordávamos essas verdades, estar nos convencendo dos nossos caminhos equivocados, decisões equivocadas, e nos levando a reconhecer que em alguma altura da nossa caminhada nós nos esquecemos disso. Mas obrigado pela oportunidade de retomar esse processo das nossas vidas, Senhor. Que seja assim com cada irmã, os que estão aqui, os que estão acompanhando e os que virão a ter contato com esse material. Que o Senhor possa
resgatá-los e voltar a ser luz para os seus caminhos, Senhor das suas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, que o Teu Espírito continue falando com cada um de nós. Te rendemos graças, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Temos aqui alguns pedidos de oração, deixa eu aproveitar. A Cecília, pedindo pela saúde da Flavinha, orar pela casa dos seus pais, recuperação do pai dela, pela paz para sua mãe, proteção para o Felipe e Cacá que estão viajando, o Pedro também. Pai, colocamos esses pedidos diante de Ti, clamamos pela saúde da Flavinha, Pai, pelo fortalecimento da Michele, pela restauração do Júlio, Pai, esteja cercando o Fábio com os Teus anjos também, levando a poder ser o provedor, o sustentador, o sacerdote daquela casa, Senhor. Oramos pelo Luiz, pela Egli, pela restauração do Luiz, pela recuperação, pela paz da dona Egli, Pai, pelo Felipe, Cacá e Pedro que estão viajando, que Deus traga de volta em segurança. Fernanda também pediu pelo Júlio e Flávia, E por Deus cuidar de todos nós, por abrir as portas de escape, por um amar incondicional, de nos amar incondicionalmente, E que oramos por isso nesse tempo da palavra. Tem aqui um pedido de oração pelo Jonathan, por saúde emocional e por encontro com Cristo. Pai, colocamos o Jonathan diante de Ti e juntos, Senhor, nos unimos, clamando pela vida dele, pelo Teu operar, para que ele tenha um encontro com o Senhor e o reconheça como o Senhor da sua vida, Senhor. Que isso possa ser saúde para ele, se traduza em saúde emocional também para ele, Senhor, e saúde espiritual, Pai. Clamamos por isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. E a Liga também pede pela Juliana Greger, uma moça que se revelou a ela, fez contato com ela e revelou da situação precária em que está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com crianças e sem recursos, com muitas necessidades, aflita com as escolhas equivocadas que fez, Pai. Ela precisa da Tua visitação, Senhor. Que ela possa Te encontrar e encontrar paz no Senhor, Pai, provisão no Senhor, encontrar um caminho para a vida dela no Senhor, Pai. Esse é o nosso clamor, Pai. Ajuda-nos como pudermos a fazer diferença na vida dela, Senhor. Mas que o Senhor a visite, levante pessoas para isso. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, pedimos por ela. Amém. Temos culto hoje às 18 horas lá no Cantian. Tá bom? Ok, vamos encerrar? Vamos colocar em pé? Por favor. Pai, abençoa-nos com uma boa semana, cheia da Tua presença, Pai, cheia de experiências contigo. Que o Senhor, através do Teu Espírito, possa estar sempre nos lembrando que é o Senhor quem promove essas circunstâncias que nos cercam e que nós somos aqueles que Te conhecemos e que o Senhor quer usar as nossas vidas para se tornar conhecidos. Lembra-nos disso. Sê conosco, nos fortalece, nos abençoa. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. O Senhor te abençoe, tá? Uma excelente semana.